Olá, meu nome é Camille Cardoso e eu vou apresentar o trabalho acadêmico com o tema A Judicialização no Brasil, o ativismo judicial como resposta à omissão do Legislativo. O presente artigo analisa a relação entre a judicialização da política, ativismo judicial e omissão legislativa no contexto brasileiro, investigando os impactos desse fenômeno sobre a separação de poderes e a democracia constitucional. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando obras de referências em direito constitucional e direito público, bem como o exame de decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, STF. A análise abordou conceitos fundamentais e instrumentos processuais utilizados para controlar a omissão legislativa e casos concretos em que o STF supriu lacunas normativas, como decisões sobre o aborto de fetos ancéfalos, união estável homoafetiva e pesquisas como célula-tronco. Constatou-se que a judicialização surge frequentemente como resposta à omissão do legislativo, enquanto o ativismo judicial se manifesta na atuação proativa do judiciário para assegurar a efetividade de direitos constitucionais. O estudo evidencia tensões entre legitimidade democrática e proteção de direitos fundamentais, destacando a necessidade da atuação criteriosa do judiciário para preservar o equilíbrio entre os poderes. Bom, a Constituição Federal de 1988 inaugurou no Brasil um modelo de constitucionalismo comprometido com a efetividade dos direitos fundamentais e com a reorganização do espaço público, ampliando o papel dos tribunais na resolução de conflitos antes prioritariamente resolvido pelo processo político. Nesse cenário, foi consolidado o fenômeno da judicialização, descrito como a transferência de questões relevantes para a apreciação do poder judiciário, e intensificou-se o debate sobre o ativismo judicial, compreendido como a adoção de posturas interpretativas mais expansivas pelos tribunais constitucionais. A recente experiência brasileira demonstra esse movimento em temas moralmente sensíveis e de alta repercussão social, especialmente quando há omissão legislativa prolongada. Nessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal tem sido instado a atuar para suprir lacunas normativas e assegurar a tutela de direitos, como ocorreu em julgamentos envolvendo criminalização de condutas, regulamentação de direitos e etc. Esses episódios revelam a atuação contramajoritária diante da inércia legislativa e evidenciam a tensão entre a legitimidade democrática, separação de poderes e proteção efetiva de direitos. Diante desse panorama, torna-se relevante compreender como se estabelece a relação entre a judicialização da política, o ativismo judicial e a omissão legislativa, bem como quais são os impactos dessa dinâmica para a democracia constitucional brasileira. Sobre os conceitos. Os conceitos de judicialização da política ocorre quando questões de grande relevância política ou social passam a ser decididas pelo Poder Judiciário, em vez de serem resolvidas pelas instâncias políticas tradicionais, como o Congresso Nacional e Poder Executivo, incluindo o Presidente da República e seus ministérios. Esse fenômeno evidencia a crescente importância do Judiciário na regulação dos conflitos e na proteção de direitos, assumindo funções que historicamente seriam exercidas por órgãos representativos eleitos. A judicialização não se restringe à resolução de disputas jurídicas, mas envolve também a definição de políticas públicas e a concretização de valores constitucionais, demonstrando a interdependência entre os poderes e a tensão existente entre a legitimidade democrática e a efetividade de direitos fundamentais. Já o conceito de ativismo judicial consiste na adoção por parte dos magistrados de posturas interpretativas mais expansivas, que vão além da aplicação estrita da lei, buscando concretizar valores constitucionais e preencher lacunas deixadas pelo legislativo. No contexto brasileiro, o conceito mantém caráter ambíguo, podendo ser visto positivamente como garantia de efetividade de direitos fundamentais ou negativamente como suposta interferência do judiciário em questões políticas. Trata-se de uma interpretação que considera princípios constitucionais, impactos sociais e proteção de direitos vulneráveis, surgindo especialmente em cenários de omissão legislativa ou de conflitos que exigem definições de políticas públicas. Assim, o ativismo judicial configura uma postura deliberativa e proativa dos magistrados na aplicação do direito, interagindo com a judicialização para efetivar a proteção constitucional. Bom, e sobre as diferenças e os pontos de contato entre os dois fenômenos? A judicialização e o ativismo judicial são fenômenos distintos, mas interrelacionados. A judicialização refere-se ao aumento da intervenção do judiciário em questões políticas e sociais, enquanto o ativismo judicial caracteriza-se por uma postura proativa dos magistrados na interpretação e aplicação do direito. Barroso destaca que a ideia do ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. Essa postura interpretativa proativa surge especialmente em contextos de omissão legislativa ou quando há a necessidade de concretizar direitos constitucionais. O ponto de contato entre os dois fenômenos se dá quando a crescente judicialização cria oportunidades para que o ativismo judicial se manifeste, preenchendo as lacunas legislativas e promovendo a efetivação de direitos fundamentais. Assim, embora distintos, um sendo fenômeno estrutural e o outro postura interpretativa, ambos coexistem e interagem na dinâmica atual do judiciário brasileiro. Sobre a omissão legislativa, a judicialização da política frequentemente surge como resposta à omissão do legislativo, quando este deixa de legislar sobre temas relevantes. Embora a judicialização seja influenciada por múltiplos fatores, o ativismo judicial depende essencialmente de predisposições dos juízes e tribunais em atuar além ou aquém dos limites do ordenamento jurídico. Conforme Góes, o ativismo judicial não se confunde com a judicialização da política, muito embora estejam quase umbilicamente atrelados. O STF é o órgão no qual a atuação ativista se torna mais visível, devido à ampla constitucionalização de matérias e ao grande número de legitimados para recorrer à Corte. Rosenberg destaca que, como praticamente todas as matérias encontram-se constitucionalizadas, não é tão difícil chegar à Suprema Corte, o que leva o tribunal a decidir sobre questões que afetam milhões de brasileiros. Exemplos recentes incluem decisões sobre o aborto de fetos ancéfalos e etc. Assim, a omissão legislativa é uma das principais causas da judicialização da política, criando um espaço em que o ativismo judicial se manifesta, especialmente no STF, que atua para concretizar direitos constitucionais diante da ausência da regulamentação legislativa. A atuação do judiciário nesse contexto busca assegurar a efetividade dos direitos fundamentais e a supremacia constitucional. Entre os instrumentos processuais mais relevantes estão a ação de direta inconstitucionalidade por omissão, ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, mecanismos que permitem ao tribunal suprir lacunas e intervir quando os legislativos se omitem. Rosenberg observa que o STF exerce sua função de maneira intensa e contínua. Ele afirma que não há semana ou mesmo dia em que o tribunal máximo do país não seja notícia na grande imprensa, decidindo causas que afetam a vida de milhões de brasileiros. A ADO é acionada quando há ausência total ou parcial da regulamentação legal necessária, enquanto a ADPF busca reparar lesões de preceitos fundamentais provocadas por atos omissivos do poder público. Dessa forma, o STF atua não apenas como intérprete da Constituição, mas como agente ativo na concretização de direitos, suprindo lacunas legislativas e preservando o equilíbrio entre os poderes. Diversos casos ilustram a atuação do STF frente à omissão legislativa, evidenciando a judicialização da política no Brasil. Entre os exemplos mais conhecidos estão a ADPF 54-DF 2012, que tratou de permissão do aborto de fetos ancéfalos, a ADI 4277-DF, que reconheceu a união estável homoafetiva, e a ADI 3510-GF, que autorizou pesquisas com células-troncos embrionárias. Outros casos mostram a atuação do STF em questões trabalhistas, como o MI 670, 708 e 712, que abordaram greves de servidores públicos. Esses processos evidenciam como a ausência dessa regulamentação sobre temas relevantes levou o judiciário a decidir sobre as políticas públicas garantindo a proteção dos direitos fundamentais. Segundo Rosenberg, para casos pragmáticos, demonstram que a omissão legislativa é um motor de judicialização, exigindo a atuação direta do STF. A Corte, a decidir sobre questões com um grande impacto social, exerce um papel de garantidor da Constituição e da efetividade dos direitos, consolidando sua função de protetor da supremacia constitucional e da cidadania. Embora juízes, desembargadores e ministros não sejam eleitos, possuem competência para invalidar atos do Legislativo e do Executivo, conferindo-lhe um poder político relevante. Segundo Barroso, os membros do Poder Judiciário não são agentes políticos eleitos. Embora não tenham o batismo de vontade popular, magistrados e tribunais desempenham inegavelmente um poder político. Essa autoridade contramajoritária, prevista constitucionalmente, desafia a lógica clássica da separação dos poderes, pois coloca o judiciário em posição de influenciar diretamente políticas formuladas pelos representantes eleitos pelo povo. Ao mesmo tempo, reforça a necessidade de uma atuação pautada pelo respeito às normas constitucionais e pelo limite técnico-jurídico, evitando que a judicialização se transforme em ingerência política. É nesse contexto que surge a importância da avaliação da capacidade institucional do judiciário, ponderando quando é apropriado interferir e quando é mais prudente observar a atuação do legislativo e do executivo, mantendo o equilíbrio institucional.
A atuação judicial em questões de grande repercussão social revela tensões entre legitimidade democrática e a efetividade dos direitos fundamentais. A democracia pressupõe o governo da maioria, mas a Constituição brasileira estabelece limites para proteger minorias e assegurar direitos essenciais. Nesse sentido, Barroso afirma que a intervenção do judiciário nesses casos, sanando uma omissão legislativa ou invalidando uma lei, dá-se a favor e não contra a democracia. A judicialização de políticas públicas, portanto, não apenas responde a lacunas ou omissões legislativas, como também atua para garantir a concretização de direitos constitucionais. O desafio reside em equilibrar a deferência às decisões de órgãos eleitos com a necessidade de resguardar princípios fundamentais, sem que a atuação judicial se configure como substituição da vontade popular, mas como um mecanismo de proteção do ordenamento jurídico e dos direitos humanos. Intervenção judicial no contexto de omissões legislativas e controvérsias constitucionais impõe desafios à democracia constitucional brasileira. Barroso ressalta que o judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve interferir. Ter uma avaliação criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder em autolimitação espontânea antes eleva do que diminui. Dessa forma, o STF e os tribunais em geral devem atuar com fundamentação racional, evitando decisões motivadas por interesses pessoais ou políticos. A legitimidade da atuação judicial depende de um equilíbrio delicado. Por um lado, é necessário garantir a efetividade dos direitos e a supremacia constitucional. Por outro, é preciso respeitar a autonomia e a competência dos demais poderes, mantendo a separação funcional que sustenta o Estado democrático de direito. O principal desafio reside em prevenir a politização da justiça e assegurar que a judicialização funcione como instrumento de proteção da Constituição e não como ferramenta de imposição de valores subjetivos. Em conclusão, o fenômeno da judicialização da política e o ativismo judicial, especialmente diante da omissão legislativa, evidenciam o protagonismo crescente do judiciário no cenário democrático brasileiro. A análise demonstrou que, embora distintos, esses fenômenos estão intimamente relacionados. A judicialização cria oportunidades para que o ativismo judicial se manifeste, enquanto o ativismo, por sua vez, potencializa a efetividade dos direitos constitucionais em contextos de lacunas normativas. O STF, como guardião da Constituição, desempenha papel central nesse processo, equilibrando a necessidade de proteção de direitos fundamentais com a preservação da legitimidade democrática. A atuação judicial, quando fundamentada e criteriosa, reforça a supremacia constitucional, mesmo diante de extensões contra-majoritárias, garantindo que a democracia não se limite ao princípio majoritário, mas se assegure também a proteção das minorias e o respeito aos valores constitucionais. Entretanto, os desafios permanecem. A atuação judicial não deve confundir com política e o judiciário precisa avaliar sua própria capacidade institucional antes de intervir. A judicialização, longe de ser um risco da democracia, pode se configurar como instrumento de fortalecimento do Estado democrático de direito, desde que limitada por princípios de racionalidade, deferência institucional e respeito à separação dos poderes. Nesse sentido, o equilíbrio entre ativismo judicial, efetividade de direitos e legitimidade democrática continua a ser um tema central para a compreensão e a consolidação da democracia constitucional brasileira.